que um treinador pode usar, depois de vão lá e se divirtam. Mano, eu gosto do Diniz porque ele mandou umas dessas, tá ligado? Tipo, você vai fazer o gol do título. Tipo, tá, beleza. Ele pode ter falado isso pra todo mundo, né? É. Qualquer um que entrou, vai lá. É bem a minha cara, fazer isso, chamar cada um no WhatsApp individual. Você é o Até melhor, né? Você é foda, você eu considero. Você é o pilar do meu time, cara. O cara chega no outro dia pra treinar chambão. Aí agora o WhatsApp entrega, né? Mensagem encaminhada. Você é o amor da minha vida. Encaminhada com frequência ainda. Esse WhatsApp é um canalha. Não ajuda nós, né, cara? Porra. Mas ainda dá pra copiar e colar? Dá, meu amigo, dá. Essa é uma das artimanhas. Não que eu faça, longe de mim. Por isso que eu só uso no computador, que é mais rápido copiar e colar. É assim, não. Tem um bloco de notas com mensagens românticas. De segunda a sexta, o cara tem um calendário. Vamos lá, senhoras e senhores, antes que a gente seja preso por esse episódio. Bora lá. Hoje vai ter festinha, não sei, no teu barraco. Vamos lá, foco, gente. É isso aí, né? Com festinha no barraco. É que a gente começa mais um episódio aqui do Área a Área para falar de Champions League, que retorna depois dessa data FIFA. Já na terça-feira tem jogo, dia 28, né? Tem rodada da Champions League. Algumas coisas já estão definidas. Nós já temos 6 equipes classificadas: Bayern, Real Madrid, Manchester City, Internacional e Real Sociedad. E não lembro se faltou uma agora, mas de qualquer forma, essas são as equipes classificadas e tem muita coisa ainda para ser disputada, né? O grupo da morte segue indefinido. O Manchester United tá numa pindaíba desgraçada, vai até a Turquia jogando a vida na competição. E nós temos muita coisa para falar aqui hoje. Adiel Reis, como você está? Cara, eu tô muito feliz de estar aqui gravando mais um episódio para falar sobre Champions. Acabou, enfim, a data pífia, né? Que trouxe aí alegrias e tristezas pro torcedor brasileiro. Alegrias, ela acabou. Tristeza, ela aconteceu. Bom, mas enfim, vamos falar de um campeonato verdadeiro, um campeonato que tem competitividade, um campeonato dinâmico, atraente. E por que não, Cássio Ângelo? Apaixonante. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo. Saudade de você, viu? Eu recebo aí meu fraterníssimo abraço, assim como o Chirvon também, meu fraterníssimo abraço. É uma alegria voltar a estar aqui nesse humilde, mas porém potentoso, chocoso podcast do Área a Área. Esse que é o mais tradicional produto do Meio Armadores. E o grupo da morte, como o Chirvon Barros falou, segue indefinido, mas também tem time aí que não está no grupo da morte, mas já morreu. Ainda não morreu, mas tá assim, sabe, meio assim, meio que tal, perdeu pro Shakhtar na Alemanha. Tá fazendo força, né? O sorteio já ajudou ele pra não, né? Tá correndo riscos aí. O time Real Barcelona, né? O time que o Cássio se refere, o time veio de derrota do Shakhtar jogando em Hamburgo, onde o Shakhtar tá mandando seus jogos nessa Champions devido a toda a questão que passa a Ucrânia, né? E o Barça tem um grupo com o Porto, nesse momento ocupa a segunda colocação, tá com a mesma pontuação do Porto, os dois têm 9 pontos, tá atrás no saldo. E eles vão se enfrentar aí nesse retorno. O mando vai ser do Barcelona, né, no Estádio Olímpico de Montjuic, chamam os catalães. Mas o time não vem bem. Na última partida antes da data FIFA, sofreu para ganhar do Alavés. O Lewandowski salvou o Barça com 2 gols. E o time vive uma fase de baixa com o Xavi e Adiel Reis. E pode estar ameaçado aí, né?
Sim, Estevão Barros, e eu acho que ele deveria muito bem ficar atento à equipe do Barcelona, o Xavi em si, porque eles precisam cumprir aquilo que eu falei, que não passa nem da fase de grupos. Mais uma vez, eu acho que o Barcelona não tem time para passar da fase de grupos da Champions, e isso não tem nada a ver com assim, implicância com o time do Barcelona. Você olha para o time do Barcelona, você tem Lewandowski, você tem Gundogan, é um time que parece que não se encaixa, é um time que é completamente aleatório, né? Tem João Cancelo também, e, enfim, teve uma chance de mostrar novamente seu futebol, mas nas últimas rodadas, tanto do Espanhol como da Champions, como o Cássio falou, teve uma queda de rendimento, e é muito mais, Estevão Barros e Cássio Ângelo, a gente pode perceber, quem acompanha aqui o futebol europeu, é muito mais falta de evolução no estilo de treinar do Xavi, vamos dizer assim, porque eu vejo um Barcelona que não tem estilo dentro de campo, sabe? Ele é muito mais pressão, é muito mais na empurrância, como diz o Estevão Barros, do que propriamente dito uma estratégia de posse de bola. Nós temos estilo de jogo, nós dominamos desde o primeiro minuto. Barcelona se assemelha muito a vários times do futebol brasileiro em relação a... É um modelo 4-4-2 que vai jogar para os laterais vão cruzar a bola na área, em algum momento vai sair o gol. Quando não acontece, a equipe passa dificuldade. E talvez seja esse o principal motivo do Barcelona estar passando dificuldade na Champions. A equipe tem 9 pontos, ainda é líder do grupo, mas o Shakhtar tem 6, está a 3. Uma vitória do Shakhtar ali iguala tudo, o grupo já fica complicado, e para o Barcelona em queda, um Shakhtar que vem evoluindo e um Porto que, querendo ou não, pode complicar a vida ali, o Barcelona pode ir parar na Liga Europa. E como na temporada passada, ser eliminado também em casa, inclusive. Então, é complicada a situação do time catalão, mas eu não vislumbro uma classificação fácil, viu? Pode ser que aconteça, mas vai ser ali na conta do chá, como diria Luiz Roberto, o narrador. Agora, o detalhe, Estevão Barros, é que a tendência é do Shakhtar ganhar do Real Antwerp. Sim. Até de uma forma fácil. Ir aos 9 pontos. E esperar o que vai acontecer entre Porto e Barcelona lá. Ele vai complicar a vida de um dos dois. E como o Barça vem nesse momento de queda livre, pode se complicar num grupo que era considerado aqui acessível quando nós fizemos o sorteio da fase de grupos da Champions League. Sim, e esse jogo do Shakhtar é em Hamburgo, né? Em tese é o jogo de mando do Shakhtar, né? Mesmo jogando na Alemanha. E ele joga antes, na terça-feira, joga no primeiro horário, né, das 14 aqui no Brasil, no horário de Brasília, às 14h45. E o Barça joga logo depois, já sabendo do que precisa fazer, né? Se já vai estar na terceira posição, se o Shakhtar vai tropeçar. Lembrando que é muito provável que o Antwerp apronte, claro, é futebol, a gente sabe que pode acontecer, né? Esse esporte do demônio, mas o Real Antwerp até aqui tem 0 pontos, perdeu todos os jogos que fez, tomou 14 gols e fez 3, então assim, é uma hecatombe aí se caso o Shakhtar perca, né? O Antwerp tem uma das piores, a pior defesa da competição, 14 gols sofridos, então acho muito improvável que o Shakhtar seja surpreendido pelo Antwerp, e jogaria pressão ainda mais nessa campanha do Barcelona, que assim, tá dentro dos conformes. Acho que essa derrota pro Shakhtar foi surpreendente, mas de fato a equipe tem que ligar o alerta também pela questão técnica, né? Porque a equipe caiu um pouco nos últimos jogos aí, parece que chegou no limite. Acho que o Xavi precisa, como a Adiel falou, buscar outras formas, talvez, e pensar algumas questões, encaixar alguns jogadores ali. Alguns jogadores não tão bem tecnicamente, é o caso do Rafinha, né? Que também na seleção não foi tão bem, no Barcelona também não tá bem. E eu lembro de depois do clássico, né, contra o Real Madrid, uma entrevista forte do Gundogan, dizendo que esperava que o vestiário fosse mais enérgico com a derrota, né, aceitasse menos a derrota, que fosse um time que tivesse mais culhão, mais personalidade em relação a isso. Então talvez e ele vem do Manchester City, né, que tem o Guardiola, que a gente sabe que é um cara que nesse sentido
põe quente na rapaziada lá. Então, talvez seja uma questão de ambiente também que esteja pesando no Barcelona, toda essa questão financeira. A gente não sabe como é que é os bastidores, como isso afeta os jogadores. Mas o fato é que o clube há muito tempo perdeu essa fome, essa gana por títulos e essa não aceitação da derrota. Né? E quem acha isso lindo é o Porto, que também faz uma campanha boa nessa fase de grupos. Tem 9 pontos, perdeu apenas um jogo. Esse jogo contra o Barcelona, inclusive o Porto merecia pelo menos um empate ali, porque em muitos momentos foi melhor que o Barcelona. Teve uma questão polêmica de arbitragem. Fato é que a equipe tem 9 gols marcados, apenas 3 sofridos, e tá embrasada aí, Edinho. Tá embrasado. Eu gosto do Porto, porque o Porto dá esperança pro torcedor, né? E ao mesmo tempo que dá esperança, ele tira de uma maneira, Estevão Barros e Cássio Ângelo, que é decepcionante. Mas, olhando para o grupo, eu acho que a liderança do grupo é acessível para o Porto e pode fazer diferença num sorteio de oitavas de final. Pode fugir de alguns grandes aí, também pode encarar outros que decepcionam, mas enfim, é do jogo. E pela forma que o Porto está jogando nas Champions, as partidas, o Cássio gosta do futebol português, pode falar melhor do que eu, mas eu enxergo assim, Estevão, uma possibilidade do Porto chegar a umas oitavas, umas quartas de final, porque não tem nenhuma equipe assim com um nível técnico tão disparado nos outros grupos, então é acessível a classificação e buscar até ali umas quartas de final, porque não uma semifinal. Então, assim, as 2 próximas partidas vão decidir o destino do Porto no grupo, mas eu acho que vai se classificar sim, viu? Eu tenho certeza que vai se classificar. Agora, esse jogo do Porto e Barcelona, uma outra questão que o Adiel pesquei aqui no final da tua frase, Adiel, não tem nenhum outro time num nível assim tão disparado, a não ser aqueles, Manchester City, eu acho que o Bayern um pouco, mas também o grupo do Bayern é muito acessível. Esse jogo vai tornar a importância de você fugir, por exemplo, do Manchester City já na próxima fase. Jogar ali pela liderança do grupo. Então, o empate, em teoria, classifica os dois. O Porto, porque os dois vão a 10 pontos e o Shakhtar pode chegar a 9. E eles dependeriam só de si na última rodada. Mas agora, olhando para o Barcelona, dependendo se ficar em segundo lugar, também a próxima fase que vir, pegar um Manchester City, por exemplo, é caixa. Realmente é uma situação delicada aí pro Barça. Esse jogo vale muito pro Barcelona, pro Porto também, né? Porque, como o Cássio bem colocou agora, ficar em primeiro nesse cenário que você já tem o Manchester City classificado e muito provavelmente com a primeira vaga, né? Ele ainda enfrenta o Leipzig, mas é muito provável que, aliás, enfrenta nessa rodada. As 2 equipes já estão classificadas e jogam pela primeira colocação no grupo, né? Se o City vencer, já terminaria a fase de grupos na primeira colocação, independente do que aconteça na última rodada. E se o Leipzig vencer, empata com o Manchester City. Aí tem que ver a questão do saldo de gols, né? Mas escapar de um desses adversários, né, um Bayern de Munique também, que vai terminar na primeira colocação, um Real Madrid, enfim, realmente tanto para Porto quanto para Barcelona, acho que seria fundamental. Outro grupo que está bem complicado é o grupo de Atlético de Madrid, para manter numa equipe espanhola, é o grupo de Atlético de Madrid, Lazio, Feyenoord e Celtic. Bom, o Celtic a gente já matou aqui, né? 1 ponto só em 4 jogos, já está eliminado, não valeu para participar. Acho que a gente botou o Celtic, não valeu para participar, então acertamos aí. Chupa Celtic. Mas se quiser mandar uma camisa pra gente... Sim, é verdade. Bonita a camisa do Celtic. Ou um Pix. Também. Se quiser patrocinar se quiser fazer do canal o meio Celtics, a gente aceita também. A gente pode transmitir o campeonato Céltico ou vocês. Campeonato Céltico. Vários Celtics. Vendeu o name rights do canal pro Celtic, né? Exato. E o Feyenoord
É a terceira equipe. Achincalhou o Celtic e depois começou a pedir patrocínio dos caras. É que a gente... É minha nossa lá também vamos fazer isso. Exato, a gente é... Enfim, exato. Mas a gente não engana a audiência aqui não, cara. Não, a gente é honesto, entendeu? Nós somos canalhas honestos, como diria Nelson Rodrigues. A gente já diz logo que a gente com quer certeza. aqui. A gente não gosta de mentir, a gente só é canalha. A gente não ilude, não, viu? Não, a gente não ilude, não. Nosso negócio é canalice apenas. A gente já assume a canalice e acabou, hein? Só quer jogar um amistoso, pai. Não vem com temporada completa, não, que a gente quer jogar só um amistoso. Não vem com um contrato de 5 temporadas, não, mais renovação automática, que isso aí não cola, não. Não. Cláusula... Vai no dos exames médicos. Como é que é? Contrato de produtividade. Isso aí eu assinei. Contrato de produtividade. A partir... Recebe só quando... Joga só quando recebe. A partir de certas metas batidas, você automaticamente ganha renovação, um aumento, entendeu? Não vem com esse papo pra cima de mim, não, meu amigo. Eu jogo só amistoso, só jogo de exibição, tá? Você e o Gaúcho. Tamo aí pra fazer o showball, pra quem conhece. Um abraço. Grande showball. Mas E o Atlético de Madrid? Sim, o Atlético de Madrid é o líder do grupo com 8 pontos. Em segundo tá a Lazio com 7. E o Feyenoord é a terceira equipe com 7 pontos. O grupo bem embolado aí. Nessa rodada tem Lazio e Celtic, ou seja, a tendência é que a Lazio vença na Itália, vá a 10 pontos. E Feyenoord e Atlético de Madrid se enfrentam na Holanda. Cássio Ângelo, um jogo decisivo aí para o Atlético de Madrid, que na última rodada, olha só, fez 6-0 no Celtic. Um Atlético de Madrid 2.0 aí, com o Simeone tentando fazer um time mais ofensivo. E, enfim, ainda enfrenta problemas, porque vinha de anos, né, uma filosofia, agora ele tenta mudar um pouco. Mas já é um Atlético de Madrid repaginado. Saudade que ele tem do Juan Fran e do Felipe Luiz, com certeza. Coque. Não, o Coque ainda joga lá. Arda Turan, lembra do Arda Turan? E o Miranda. Verdade, Godin. Jogava bem com o Simeone. Era Miranda e veio jogar no Brasil depois. Godin, sim. Uruguai. Diego Godin. No Brasil, né? Só uma informação aqui, o Morata, tá? Que os senhores ficam perseguindo aí, falam que ele é pseudo jogador, ele é artilheiro da Champions com 5 gols, tá? Vai. Fala dele. Ficam perseguindo aí, fala que ele só gosta de usar cabelo arrumadinho, parece filhinho de mamãe, playboy, mas o cara sabe fazer gol. Cara, o Morata. Cara, que Champions legal essa, hein? Morata tem mais gols que Haaland. Cara, o Morata, ele... Com aquela nova regra de impedimento lá que o Wenger tá querendo lançar, ele seria o maior beneficiado, né? Porque é impressionante como esse rapaz ficava, né? Porque essa temporada ele tá sabendo, acho que aprendeu a lidar com a linha de impedimento. Mas é um negócio incrível. Teve um jogo da Champions League. Era muito bom com linha de impedimento, falando em Espanha. Oi? Luiz Fabiano. É verdade. Outro também que... Nossa senhora. Quanto eu já xinguei ele por ficar impedido, é um negócio absurdo. Mas o Morata, eu lembro de um jogo da Champions, ele ainda tava na Juventus. Era na época da pandemia ainda, tava sem torcida. Era um Barcelona e Juventus na fase de grupos. O Barça acho que ganhou de 1-0 o jogo em Turim. O Morata fez um hat-trick de gols impedidos. E todos em situações parecidíssimas, assim. Era ele olhar o posicionamento da linha e sair no tempo certo, e aí o VAR pegou todos e ele ficou com cara de bunda, mas... Fazer o que, Morata? Ninguém manda você ser burro. Mas é o artilheiro da Champions, Ediel. É o artilheiro, né? O Højlund também divide a artilharia com ele, mas em segundo lugar temos Griezmann, outro que só joga no Atlético de Madrid também, né? Antoine Griezmann, 4 gols. Aí vem o ídolo do Cássio, Evanilson, Harry Kane e Haaland com 4 gols. Esse aí é a galera que está ali dividindo a artilharia.
Mas assim, quando o negócio afunilar mesmo, acho que nós teremos ali uma hora. Afunilar. Ah, eu entendi outra O coisa que também. vocês ouviram, cara? eu Afunilar. entendi. Ele queria Anufilar. no fono. Eu falei Ele afunilar. queria no fonoaudiólogo. Afunilar. Eu uso palavras difíceis, foi mal, até pra mim. Eu acho que o Haaland vai ser artilheiro de novo, viu? O que esse garoto tá fazendo de gol, meu amigo. Fora que ele Tá machucado. ele é o melhor jogador do mundo. Tá com dodói. Tá machucado, mas quando voltar ainda vai conseguir fazer, porque ele faz em média 14 gols por jogo, Cássio. Aí é difícil também pro Morata, né? Mas o Guardiola, quando ele tá com 5, o Guardiola já tira ele pra poupar. Mas o Guardiola também, enfim. Vou falar muita coisa, não. Cara, mas a equipe do Feyenoord está me surpreendendo. Não esperava um futebol tão arrumadinho. Falta qualidade técnica, isso é claro e evidente, mas em organização tática, capaz até de bater nessa Lazio aí, hein? Você diria que o Feyenoord é o feio que tá arrumadinho? Teve Cássio Ângelo na festa. É o famoso bonitinho, cara. As pessoas pouco acionam hoje em dia o Aurélio, mas tá lá no Aurélio. Bonitinho é o feio arrumado. Esse é o Feyenoord. Bonitinho, é verdade, né? O Feyenoord é o feio arrumado e conseguiu superar a belíssima, mas não é tão bela assim, da Lazio. Venceu na Holanda. Cara, bela camisa. Venceu, assim, eu também gosto, bonito. Gosto da cor. Venceu na Holanda e perdeu na Itália. 3-1 na Holanda, 1-0 na Itália, ou seja, equilibradíssimo aí. Vai ficar pelo detalhe esse grupo, né? O Feyenoord, nesse momento no campeonato holandês, a segunda colocada, tá atrás apenas do PSV. Lembrando que o Ajax tá numa crise desgraçada, né? Tava brigando. Pega o T-Steg de volta. Eu acho que pode rolar, hein? Se ele continua nessa toada aí, não sei não. No dezembro aí, no Boxing Day, aí vai passar o Natal com a família. Tem bagre. Vai passar o Natal com a família, que a situação tá feia lá. A diretoria vai chamar, né? Pô, a gente tem um presente pra você, o quê? Você vai passar o Natal em casa. Pode Natal, Ano Novo. Carnaval, exato. É bom. O cara da família Glaze vai chegar. Então, Ten Hag, é o seguinte: você tem alguém que não gosta aqui no Manchester United? Aí ele fala: não, tem o fulano, tem um negócio bom pra ti. Você não vai mais encontrar com ele, meu amigo. Ah, que legal, então, parabéns. Você pode voltar pra Holanda, vai lá cuidar da Ajax, que aqui você não vai mais encontrar. Aí promove o cara que não gosta ainda pra treinador. Pois é, cara. Cadê o Giggs, cara? Já tá lá? Quem? Ryan Giggs. Giggs já aposentou, eu não lembro se ele virou treinador. Não, pois ele tava na comissão técnica uma época. Ele treinava o Celtic, se não me engano. Não sei se era o Celtic ou era o Glasgow Rangers. Eu não lembro, mas ele foi treinador de algum time da Escócia aí. Ele treina atualmente, tá sem clube. Olha aí, que legal. Ele chegou a treinar. Olha aí, ó. No mesmo pote. Se eu fosse ele, eu botava o telefone no carregador. Ficava sempre perto. Botava um crédito pra ativar o chip, né? Vai que. Último. Mas o Giggs. O último time que ele treinou foi a seleção galesa. Treinou o Bale no auge, né? Treinou o Bale. Eu só lembro do Bale na seleção de País de Gales. Chamada de País de Bale, para quem não conhece. País de Bales, excelente. Grande. Gales tem um palácio lá. Quem? Da família real. O País de Gales. Cara, eu não sei te dizer, velho, mas provavelmente deve ter lá. Cara, deve ser bem perto de Newcastle, cara. Se o Charles não estiver usando, ele pode emprestar pra nós, né? Fazer umas lives de lá. Pois é, né? Pedir. Mandar a carta pra família real. Sabe eles o endereço. Avenida Newcastle 550. Pode mandar, velho. É só botar no correio. Palácio de Buckingham, não tem erro. Não tem erro. O carteiro sabe onde é. Com certeza. Fica ali do ladinho de Londres, né, cara?
Londres é muito bacana, que só tem Liverpool, pro Cássio, né? Que só tem Liverpool, Newcastle E Manchester. e Manchester. Cara, é só pegar um trem ali. Se tiver muito apressado, vai de Uber. Moto Uber, né? Mas eu não recomendo, porque lá em Londres O que, Cássio? tem que pagar uma taxa para circulação de veículos. Ah. Prefiro ir de trem mesmo. A São Paulo é melhor. São Paulo tem o rodízio, entendeu? Chupa Londres. É. Teve um amigo meu que falou, mano, você já foi para Londres? Eu falei, não, cara, não vá, o trânsito de lá é horrível. Eu falei, pô, obrigado. Era o que eu precisava para não ir, não é a falta de grana. Não, ainda bem que você falou, né? Eu tava pensando em ir pra lá amanhã. Nossa. E o cara fazendo as contas do ticket de refeição aqui, né? Pô, tu não foi para Londres? Obrigado aí. Não vou essa semana. Quando tá muito em cima. Ai. Grandes conselhos, né? O que seriam de nós esses grandes conselhos? Quem tá precisando de conselho também é o Ten Hag, né? Porque o United tá mal, velho. São 3 pontos em 12 disputados. Uma vitória apenas, e uma vitória conquistada a duras penas contra o Copenhague em Old Trafford. Depois foi na Dinamarca e perdeu. E agora ele só não tá tão mal, numa situação tão ruim, porque o grupo ainda tá muito equilibrado por baixo, né? O Bayern já disparou, já classificou, garantiu a primeira colocação. E aí o Copenhagen e Galatasaray com 4 e o United com 3. O Copenhagen é o segundo colocado nesse momento, está herdando a vaga para as oitavas de final, mas o cenário pode mudar aí, que nessa semana o Copenhagen encara o Bayern na Alemanha e o Galatasaray joga contra o United na Turquia, né? Então, olhando o que foi apresentado até agora, imagina-se que o Galatasaray vence o United na Turquia e o Copenhagen acabe perdendo a posição para a equipe turca na última rodada. Pode ser que eles se enfrentam e aí nesse confronto direto pode ser que Copenhagen consiga a vaga. Mas tá um grupo interessante, Adiel, e o United, que desgraça, hein, meu? Que desgraça, Estevão Barros. Partidas medíocres da equipe inglesa, em Old Trafford, inclusive, né? A equipe tendo que sofrer para vencer jogos, teve defesa de pênalti no último minuto, mas mesmo assim, a 4ª colocação da equipe no grupo A, ela sim representa o futebol do Manchester United, porque assim, nós crescemos e acostumamos a ver o Manchester United disputando semifinais de Champions, final de Champions contra o Barcelona, aquela em Wembley. Sim, eu acho que para a gente ver o Manchester United da família Glazer, que enfim é odiada pelos torcedores, e ao encerrar minha fala eu vou fazer uma pergunta para os senhores aqui, mas antes ainda vou analisar mais um pouco. O Manchester United precisa de um craque, viu? Precisa de um jogador que pegue a bola debaixo dos braços, pegue alguém que seja aquele cara que decida partidas difíceis. Tem o rapaz lá, o Bruno Fernandes, o português, mas ele sozinho não faz verão, viu? Ele, coitado, tá sofrendo. E tem um Casemiro, mas eu acho que o Manchester United fez mal ao Casemiro. Então, as coisas não estão andando bem. E aí, senhores, eu vou fazer a pergunta. Claro, a gente já falou que o Ten Hag pode não ficar, tem um Boxing Day também, mas a pergunta que eu faço, o Ten Hag é o Mancini da Europa? Ele só treina um time, ele só consegue fazer o Ajax jogar? Cara, a amostragem é pequena, Joe Reis. Acho que não dá para pegar, por exemplo, se fosse um Manchester United que fosse pujante, eletrizante e por que não apaixonante também, e o Ten Hag chegasse e piorasse o trabalho, aí a gente poderia dizer, não, o Ten Hag tá... Só que ele pegou um United, por exemplo, botou na 3ª colocação da Premier League passada, então ele fez um bom trabalho. Só que é uma equipe que vem em crise, em queda livre. Eu acho que a amostragem para a gente dizer que ele é um treinador bom ou um treinador ruim ainda é pequena. Eu também acho. Ele teve um trabalho muito bem sucedido no Ajax, né? E aí, ano passado, quando ele chegou no United, ele também mostrou que tem condições de fazer um bom trabalho. A questão é que nessa temporada não dá pra entender, né? Porque, quer dizer, dá pra entender sim. Porque ele
na janela também fez algumas contratações e um pouco equivocadas, tipo Evans e Reguilon. O que esses caras vão. O Reguilon até tem a questão do Luke Shaw ter se machucado, era uma peça importante no time, mas o Evans, como zagueiro, o Manchester United também moscou em relação ao Kim, que tá no Bayern de Munique, que é um bom zagueiro, fez uma ótima temporada pela Napoli. E parece que o time não dá liga, né? Parece que o jeito que o que ele imagina de futebol, os jogadores que ele tem, parece que não casam, né? Isso porque ele trouxe jogadores que trabalharam com ele no Ajax, né? Antony, Onana, todos esses caras estavam com ele no Ajax, e o Antony talvez esteja no pior momento da carreira, né? Não está jogando bem. O Onana fez uma temporada incrível pela Inter, também oscilou, teve algumas falhas meio bizarras. O United hoje também virou um grande cemitério de jogadores, né? Impressionante quantos caras que estavam em alta foram para lá e decaíram de uma maneira brusca, né? Até o Rashford, que era uma das poucas coisas que se salvava nesse time, e era de lá, né? Nessa temporada, meu Deus do céu, que coisa horrorosa. E fora outros que já estavam lá, né? Como o Marcial, que eu não entendo até hoje o que tá fazendo lá. Sancho, que também sumiu, né? O cara foi excluído do grupo do WhatsApp do Manchester United, cara. Olha a situação Garnacho, que o Sancho chegou. Garnacho. Mas o Garnacho ainda é novo, né? Tem potencial ainda. Isso é um ponto que eu queria conversar com os senhores, porque o Arsenal passou por um processo parecido com o Manchester United. Contratou muitos medalhões e não deu certo. E aí manteve o treinador e mandou embora os medalhões. Mandou embora Aubameyang, eu não lembro mais também quem foi embora. Lacazette. Então, esses caras mandou tudo embora e manteve o elenco mais jovem, um elenco a fim de jogar bola e que topasse o projeto de reconstruir um modelo de jogo pautado no treinador. Não sei se esse cara seria o Ten Hag, mas vocês acham que isso também seria um norte para o Manchester United? Não para essa temporada, porque agora, se fizer, vai decair tudo. Mas com 24, 25, por exemplo, vocês acham que mandar embora essa galera e reformular o elenco? O Arsenal agora está brigando por títulos. Entre aspas, um time promissor aí com relação à conquista de títulos. Pode servir de parâmetro para o United? Cara, eu acho que pode, mas a questão é que, assim, acho que tem que algumas coisas ser colocadas. É isso que o United quer? Porque eu não sei o que o United quer, eu não sei quais são qual é o planejamento dos Glazers, qual é a visão que eles enxergam pro United. Isso é uma questão que aquele cara lá, o Ralf Rangnick, que veio depois quando o Solskjaer saiu, que ele foi um interino, e ele falou que o United precisaria de uma cirurgia de peito aberto, por as palavras que ele disse. Então, ou seja, internamente o United tem que rever muita coisa. Então eu não sei qual que é o norte que o clube almeja, como eles enxergam o clube. Tudo isso tem que ser revisto, porque o Ten Hag acho que tem condições de fazer um bom trabalho. Talvez essa limpa tenha que ser feita, e acho que tem que usar o tanque, né, que os americanos falam, que é justamente abrir mão dessa temporada para reformular todo mundo, trazer um pessoal novo e pensar no ano que vem, na temporada seguinte, uma temporada forte com o pessoal que já vai estar mais alinhado dentro da ideia. Só que, primeiro de tudo, quem tem que decidir são os Glazers. Eu não sei o que eles querem de futebol. Não sei qual que é a visão deles para o United. Cássio, se tu fosse um Glazer, Cássio, só um, não precisa ser a família, não. Só um Glazer, tá? Você é o Chico Glazer, o que você faria? Pensando no bem do clube como um todo, eu venderia uma porcentagem, tiraria o futebol das minhas mãos, porque a crise está vindo de cima para baixo. A torcida que não gosta dos Glazers, e isso parece que está interferindo já no campo bola, porque agora você não tem mais aquele Sir Alex Ferguson, além de ser um excelente treinador, era ali o baluarte de tudo que era entre jogadores, torcida, era um elo de proteção ali entre todos. Então acho que às vezes para a bola começar a entrar precisa melhorar o ambiente. Isso passa muito pelo esse entrever o que está tendo aí.
Outra coisa é, como o Chamo falou, começar a fazer essa renovação aos poucos. Também não adianta fazer uma reformulação assim, mandar toda a galera embora e trazer uma galera nova, porque isso aumenta a pressão, pô. Já é um elenco novo, um elenco mais jovem, e quem é que vai segurar a casca? Quem é que vai pegar seu Costa Larga? Então, toda renovação tem que ser feita dessa forma, o meu modo de pensar, aos poucos. Troca ali 3, 4 numa temporada, traz 6 jogadores mais jovens. Na outra temporada também tira mais 3 medalhões, traz mais 5, 6 jogadores promissores, para ir você formando um elenco. Futebol não é uma coisa mágica assim. Futebol você precisa de tempo, precisa de encaixe. Às vezes tem uma equipe que foge aos padrões que encaixa logo na primeira temporada, mas olhando para o United eu não vejo isso acontecer não. Cássio Ângelo, então você está dizendo que uma renovação ela tem que acontecer aos poucos, né? Vai tirando devagar o antigo, vai colocando o novo. Não pode ser do dia para a noite, não. Não. As Tem coisas que... assim, quando são muito assodadas, acabam terminando mal. Entendi. Obrigado. A dica aí, né, para você que tá buscando uma renovação depois de anos aí, né, num contrato longo, você saiba que demora um tempo, não é assim rápido, né? Tem que esperar um segundo pouco. Segundo o Cássio, você tira 6, bota 4, assim. Exato. Você vai de pouquinho em pouquinho. Não, eu falei ao contrário. Tirar 4 e colocar 6. Entendi. Agora faz todo sentido. Ai. Continuando aqui, passando pelos grupos, vamos chegar aqui no grupo do Arsenal, que é o grupo B. O Arsenal lidera a parada, está muito próximo de conquistar a vaga. Uma vitória simples já basta diante do Lens, que a gente falou o tempo inteiro errado, a gente achava que era Lens, mas é Lens. O francês é pica mesmo, né? Os caras inventam, enfim. Picar, Estevam. Francês é picar, né? Enfim. O Arsenal tem 9 pontos contra 5 do Lens, que tá na segunda colocação. O PSV é o terceiro com 5 e o Sevilla, que tá longe até da Liga Europa, é o segundo. E chama a atenção para vocês essa campanha do Sevilla, sendo o último colocado do grupo. Eu esperava mais, pelo menos ali a Liga Europa, Cássio. Esses esperavam a Liga Europa, não, isso é estratégia para dar um gás final ali e para a Liga Europa chegar lá grandão. Estamos recuperando futebol aos poucos. A gente viu que a equipe do Sevilla, a gente já até fez a transmissão de Arsenal e Sevilla, grande transmissão que fizemos aqui no canal Meia dos Amadores. Tem muitas lives, muitos vídeos, muitos conteúdos, muitos shorts. A equipe do Sevilla parece uma equipe muito apática dentro de campo, é uma equipe que não tem um encaixe. Falta até assim uma estratégia de jogo ser definida, Estevão Barros e Adiel Reis, porque eu olhei para a equipe do Sevilla, é uma equipe que joga no futebol reativo, mas não ataca. Eu não entendo, é só baixar as linhas e esperar o adversário jogar. Vejo um jogo tão ruim contra a equipe do Arsenal. A torcida agora do Sevilla é chegar na Liga Europa, mas do jeito que tá, não sei não. Sentiu muita falta da liderança do Sérgio Ramos. Foi aí, tava machucado, era suspenso. Tava machucado, Arsenal, se não me engano. Agora me foge a memória. Isso. Coração machucado. A dica do Sérgio Ramos. Não, o Sérgio Ramos aí... não. Coração quebrado se cura com novo amor, Sérgio Ramos. Vai na fé. Olha aí, meu patrão. Joga no peitão do pai. Eu vou falar sobre o Sevilla. Nós tivemos 2 referências, tá? Uma partida em casa contra o Arsenal, no qual quem jogou em casa foi o Arsenal, tá? A partida foi na Espanha e o Arsenal dominou. E outra no Emirates Stadium, que o Sevilla não entrou em campo. Tá? Foram 2 times diferentes. O primeiro, na Espanha, deu a posse de bola para o Arsenal jogou como quis, perdeu, assim,
Acho que o placar não refletiu a dominância do Arsenal. Em algum momento o Sevilla quis crescer no jogo, mas sinceramente não fez por merecer nenhum empate. Agora, o que aconteceu no Emirates Stadium beira uma vergonha para a equipe do Sevilla, com todo respeito ali ao Diego Alonso. Sei que o trabalho é recente, toda essa história, mas entrar de uma maneira displicente, praticamente assumindo a derrota antes do jogo começar, é muito feio para uma equipe que domina a segunda competição mais importante do continente. Tem uma hegemonia, inclusive. Então, acho que foi muita falta de respeito com a camisa do Sevilla. Esses jogadores que entraram com a falta de vontade, assim, visivelmente, era perceptível a equipe querendo perder o jogo. E a gente tem que falar o português claro aqui. Essa equipe não fez nenhum frente. O Sevilla estava bom até o hino da Champions. Quando o juiz apitou o começo do jogo, o Arsenal dominou. E é muito ruim a gente ver uma equipe que, assim, é grande na Europa, é grande na Espanha, jogar dessa forma. A quarta colocação e apenas os 2 pontos conquistados reflete muito dessa temporada. E não é só culpa do Diego Alonso, acho que os jogadores também já estão com preguiça de jogar. A renovação que a gente está falando, e nós falamos para o Manchester United, também pode acontecer para o Sevilla. É um time envelhecido, é um time que não tem físico para disputar partida de Champions como a sua intensidade exige. Então fica assim, uma preocupação para as próximas temporadas, senhores. Será que também teremos uma barca saindo da equipe espanhola e lá vai renovação de novo? E entra a renovação no assunto novamente, né? Renovação e transparência, né? São os lemas desse pariu. Programa aqui de hoje. O Adiel gosta. Mas esse jogo contra o Arsenal, por parte do Sevilla, foi uma surpresa negativa, né? Porque, meu Deus do céu, cara, que jogo horroroso. É impressionante, a equipe não conseguiu atacar, era um negócio tenebroso. E tem um detalhe curioso, porque o Jesus Navas foi banco, né? Ele foi titular na Espanha. Na Inglaterra ele ficou no banco de reservas. Em tese entrou o Juanlo, que é um jogador em tese mais defensivo, mas ele não achou em nenhum momento algum o Gabriel Martinelli. Sério, que partida tenebrosa do Juanlo. O Martinelli deitou por ali. O Martinelli fez com o Juanlo o que o Luiz Dias fez com o Emerson Royal, né? Basicamente foi isso. Passeou por ali. Grande partida do brasileiro. E o Sevilla, com 2 pontos somados nesses 12 disputados, precisa aí de 2 vitórias para tentar conquistar a Liga Europa, né? E ele enfrenta já nessa próxima rodada a equipe do PSV, ou seja, um confronto direto aí pensando em Liga Europa. E aí tem que torcer para o Arsenal também vencer o Lens. Caso o Arsenal vença o Lens e o Sevilla vença o PSV, ele volta ali para a briga, fica com os mesmos 5 pontos, e aí na última rodada ele vai decidir em casa, aliás, fora de casa, na França, a sua situação contra o Lens, e ainda tem que torcer para o PSV tropeçar diante do Arsenal, que possivelmente estará classificado. O Arsenal, que está com 9 pontos, encara a equipe francesa em casa, a tendência é uma vitória tranquila, mesmo diante de um Lens que venceu o Arsenal na França, né? Surpreendente, depois do Arsenal ter amassado o PSV, mas acho que o Arsenal está num momento interessante, fez bons jogos na Champions, esses 2 partidas contra o Sevilla, acho que foram muito sólidos, e imagino que vai conseguir uma vitória fácil diante da equipe francesa, Diel. Vai ser, eu acho que vai ser o jogo da classificação moral, mesmo que não seja matemática, é moral. A equipe do Lens não vai fazer frente ao Arsenal, e o Arsenal vai chegar chambão nessas oitavas, tá? Tem ali uma ideia de jogo que a gente já sabe muito bem como é. Quem assistiu o Painel Sincero, o primeiro episódio, sabe muito bem como joga o time do Mikel Arteta. Tem certas limitações em questão de variação tática, mas contra o Lens vai dominar, vai golear. Estevão Barros vai garantir a classificação, vai ser primeiro do grupo, vai com certeza pegar ali, quem sabe, um Barcelona, e aí vai ficar difícil para a equipe espanhola no sorteio. Então, vejo um Arsenal aí que pode chegar a umas quartas de final de maneira tranquila. E aí, lá na frente, a gente pode conversar de novo para ver se a equipe tem condições de conquistar o título, mas pela maneira como está jogando, dominando e liderando o grupo, e a segunda força seria o Sevilla, mas está em quarto, quase quinto,
Então, enfim, a equipe inglesa tem tudo para se classificar com uma tranquilidade, inclusive jogar com sub-12 na última rodada, viu? Pode poupar os jogadores, pode mandar o Martinelli curtir a noite inglesa aí, porque não vai precisar jogar a última rodada aí. Nem o Arteta eu acho que vai pro jogo. Vai colocar, sei lá, o treinador dele lá, o João Martins inglês para comandar a equipe. Mandar o Johnny Martins. Isso. Porque o Walking é outro, né? O Walking é outro. Bom também, o Johnny Walking é bom também. Mas... companheiro de todas as horas. Sim. Mas essa é a situação do grupo. Imagino que a definição já deva acontecer aí nessa próxima rodada. O Sevilla pode ir também terminar a rodada eliminado já. Sem chance até de conseguir uma Liga Europa, né? O que seria trágico para a equipe. Também faz um campeonato espanhol bem abaixo. No grupo C, o grupo do Real Madrid e do Napoli, o Real já está com a vida garantida também, garantiu, muito provavelmente vai terminar na primeira posição. E o Napoli, que tem 7 pontos, é a segunda colocada, e tem o Braga ali na terceira posição como principal desafiante. Vocês imaginam, o Cássio, não lembro qual foi o jogo, acho que foi na última rodada. Você viu o jogo do Napoli, ficou um pouco assustado com a queda técnica em relação à temporada passada. Sim, o Napoli que pegou aí o lanterninha do grupo, tinha tudo para fazer um jogo tranquilo, acabou sofrendo o empate nos minutos finais. A equipe do Napoli fez um esforço, seu Estevão Barros, incrível, imenso. Tanto escanteio que estava cedendo, a equipe baixou demais as linhas, não conseguia fazer o futebol reativo, não conseguia jogar no bloco alto. A equipe do Napoli me deixou assim uma impressão muito ruim da sua partida. Não sei como está aí o caso de amor com o Vitor Osimhen ainda. E só o que salva lá é o rapaz lá, o Kvaratskhelia. Puxa, Kvaratskhelia, cara. Simplão de falar. Fácil de falar aí. É isso. Toda a escalação da seleção da Geórgia é maravilhosa. Você precisa... sim. Então, é uma testada no teclado, né? Cada nome sim. É uma... Mas tá sendo teclado de mão aberta. Sim. E aí registrou a criança lá Marmadashvili é o nome do goleiro. Exatamente. É só o que eu lembro. Se terminar, você invoca alguém, viu? Exato. Se você falar 3 vezes no espelho a seleção completa, você invoca um demônio lá. Quando você roda o CD da Xuxa ao contrário, sai sai o uniforme da Geórgia na sua cara. A escalação da Geórgia. O Napoli que demitiu o treinador Rudi Garcia, né? O francês foi contratado no início da temporada para substituir o Spalletti. Já foi de Drake Josh aí. Depois da partida contra o Empoli pelo italiano, o pessoal falou: obrigado, pode ficar em casa. Vai passar o Natal com a família também, Adel. Mas aí Estevão Barros, para substituir o Spalletti, eu acho que só o Diniz, né? Agora eu vou embora. O cara teria 3 empregos para ser interino na seleção, técnico do Fluminense. Nas horas vagas ele teria que treinar o Napoli, mas o Rudi Garcia, ele é um bom treinador, mas eu acho que ele pegou uma bomba também, né? Porque ele só tinha a perder, cara, porque se ele continua o trabalho, mas ele está continuando o trabalho do Spalletti, ou seja, não serve para nada. Aí se ele, que aconteceu, que teve a queda de desempenho, mas ele estragou todo o trabalho do Spalletti, não serve para nada, mandaram embora de qualquer jeito. Acho que qualquer um que chegasse agora seria o Bruno Lage. Bruno Lage. Vamos contratar o Bruno Lage, então, para salvar. Lúcio Flávio, é uma boa. Sim, Cláudio Caçapa. Lúcio, que já tem nome italiano, né? Lúcio Flávio Romano aí, pode ser uma boa. Fernando Lázaro. Então, quem é que foi contratado no lugar do Rudi Garcia, Estevão? Boa pergunta, é o Walter Mazzari, de 62 anos. Ele tem 2 passagens pelo Napoli
Uma de 98 a 99 e outra de 2009 a 2013 vai ser o novo comandante aí da equipe. Já deve estar treinando lá nesse período da data Não, esse FIFA, né? horário, Já acho que deve não. ter dado uma entrevista falando de que letras formam palavras. Sabe quem Palavras seria uma boa formam pra frases. Napoli? Quem? Paulo Luizinho Autuori. Vieira. Mas só para Champions, né? É que ele só É, joga torneio de tiro curto. Ele pontos corridos longos assim é difícil para o Luizinho Vieira. Muita viagem, muito estresse. Se tiver 4 partidas faltando para o campeonato acabar, ele chega para sua equipe e resolve mesmo. Uma dúvida que me veio agora, antes de eu passar o currículo do Mazzari aqui. O Luizinho Vieira, ele renovou com a Amazonas ou vai por Confiança? Ainda está em negociação, senhores. Ainda está em Putz. negociação, eles estão escondendo. Enfim, inclusive está rolando aí intervenção governamental para que Luizinho Vieira fique no Que Amazonas. isso? É o o que dizem as vice-governador é fontes. torcedor do Sim. Amazonas declarado, Ah, Aí, o seu Tadeu. então existe aí grande possibilidade dele ficar, Estevão Barros. É só pagar a multa, né? Lembra que o Luizinho Vieira falou na coletiva? Então, sim, tem uma multa lá, pô. Se resolverem isso, o pai fica. Foi isso que ele falou. sim. Desse Mas jeito. ele vai sem confiança, né? Ai, meu Foi o Deus. que ela No disse. Manaus ele fica sem confiança, cara. Aí é difícil pra treinar uma equipe sem confiança. A última equipe do Mazzari foi o Torino, que desde que ele ficou entre 2018 e 2020. E agora chega a Napoli aí. Um treinador que já passou pela Inter também entre 2013 e 2014, enfim, Sampdoria, Regina, Livorno. Tem bastante clubes ali na Itália. Enfim, Adel Rey será o novo treinador, né? É o Paulo Do Autuori de Napoli. lá. Exatamente. É o Ele Paulo chegou. Autuori. Dá uma Pode ir lá, seguradinha Cássio. de 1 minuto mesmo. Vai lá, vai lá. Bom, enquanto o Cássio se retira. Cara, enfim, treinador mais experiente, Estevão Barros vai cuidar do elenco aí, vai tentar consertar algumas coisas, provavelmente vai tentar reintegrar o Osimhen, né? Não sei se ele já está jogando, mas se o problema dele era com o Rudi Garcia, o problema já foi tirado, é que nem um dente que está... Estevão, eu me lembro, né? Vou fazer uma analogia aqui. Fui no dentista, eu estava com dor de dente, aí o dentista falou, bom, você tem 2 opções, ou nasce de novo ou eu arranco seu dente. Então tiraram o Rudi Garcia e não tem mais dente, não tem mais dor. O Osimhen deve voltar, deve terminar a temporada no Napoli e tem que assumir essa responsabilidade. Eu acho que essa queda que aconteceu é muito pela troca de treinador, sim. Os jogadores não compraram a ideia do Rudi Garcia e eles fizeram de tudo para derrubar o treinador, conseguiram e agora tem que correr atrás do prejuízo. Como o Cássio gosta de falar, aqui a gente diz o português, claro, os jogadores fizeram isso para demitir o Rudi Garcia, aconteceu, e agora eles têm que correr atrás. Gostando ou não do próximo treinador, não tem mais para onde ir. A equipe tem condições de se classificar, está em segundo no grupo, 4 pontos à frente do Braga. É só manter a boa fase e tentar melhorar pouco a pouco aí. Eu acho que o rapaz aí, como é que é, Estevão Barquitza? Walter Kvaratskhelia. Esse rapaz aí, muito bom jogador. Serginho, vou chamar ele de Serginho. Serginho joga bem, viu? Ele tem que assumir a responsabilidade, principal jogador da equipe agora, nesse momento. Até o Osimhen reencontrar o futebol dele que perdeu nos vestiários do CT do Napoli, é ele que tem que partir para cima. E a Napoli vai se classificar para as oitavas, mas se vai passar é outra história. O Osimhen tá machucado, mas a última partida foi na data FIFA. Ele atuou pela seleção da Nigéria, mas também fiquei numa temporada abaixo, teve problemas com a direção do time depois de um vídeo postado. Enfim, ele ficou puto, ameaçou processar o clube. E o Kvaratskhelia também não ainda teve alguns jogos que decidiu, mas não, nem de longe tá tendo o mesmo brilho que teve na temporada passada, né? Assim como todo o time da Napoli, problemas com o treinador, algumas decisões do Rudi Garcia eram muito questionadas pelos atletas e, enfim, o Napoli tá tentando aí se recuperar
Tem como principal rival ali pela vaga a equipe do Braga, né, de Portugal. E nessa rodada o Napoli vai até Madrid jogar contra o Real e o Braga recebe o Union Berlim, ou seja, pode ser que nessa rodada a diferença termine a rodada com 1 ponto de diferença entre Napoli e Braga, né? E eles vão se enfrentar na última rodada na Itália, valendo a classificação. O negócio vai ser bom aí para esse grupo, essa decisão aí. Veremos o que acontece. O Napoli precisa reagir rápido. Se o Luizinho Vieira, agora que chegou, né, o Mazzarri aí, vai ter que fazer nesses 2 jogos o que Luizinho Vieira fez com a equipe do Amazonas. Como é que ele falou? Espírito mais aguerrido, né? Sim, equipe mais aguerrida. Equipe mais aguerrida, exatamente. E afastar um zagueiro. Pode afastar um zagueiro. Escolhe um e afasta, bebê. É a receita. O interessante é que ele afastou o zagueiro mais aguerrido. Ou guerreador. Era aguerrido demais. Era também muita guerra. Tudo que é bom em excesso, Cássio, piora, entendeu? Então, exatamente. Grande frase. Exatamente. Bom, para fechar aqui essa nossa análise, vamos falar do grupo da morte, né? O grupo F. E esse também, olha que delícia esse grupo. O líder tem 7 pontos, o vice tem 6, o terceiro tem 5 e o último tem 4. Olha, 7, 6, 5, 4. Olha que delícia. O Lanterna pode virar o líder. Exato. O Lanterna pode virar o líder. Não pode por causa do confronto direto. É verdade. Mas pode terminar empatado, né? 7 pontos para cada um. O Dortmund é o líder. PSG é o segundo colocado com 6. O Milan, que ressuscitou na última rodada, tem 5. E o Newcastle tem 4 pontos. Depois de vencer o PSG, parecia que as coisas seriam mais tranquilas no grupo. Vieram 2 derrotas para o Borussia Dortmund. E aí o Newcastle viu-se a situação azedar. A equipe vai enfrentar o PSG na França, precisando vencer para ter possibilidades, Cássio Ângelo, de ainda primeiro, né, jogar pela nossa honra de fazer com que a gente acerte no tier list e depois classificar a equipe para as oitavas de final da Champions League. Inclusive, parece que lá no vestiário já fizeram recorte do nosso tier list, com uma música no fundo e a gente falando do Newcastle na tier list, uma legenda embaixo, e parece que estão bem tocados, seu Thiago Barros, e vão jogar muita bola daqui pra frente. Neles. O compromisso que fizeram. Eles sentiram o dedo do treinador, o dedo do Adiel. Sentiram, cara. Estão até emocionados. Cara, mas que grupo divertido de se acompanhar. Primeiro porque a gente não torce pra nenhum desses clubes, né? Eu torço pro Newcastle, tá? E aí fica divertido. Eu sou torcedor do Botafogo da Europa. E como tá o Botafogo, né? Estava na liderança. Pode ficar até fora agora da Liga Europa. Sim, é isso que eu ia falar, lembrei. Liga Europa, para quem pegar aí, é lucro também. Não é prêmio de consolação, não. Do jeito que tá embolado esse grupo aí, de repente o Milan vence o Newcastle, ou então o Newcastle empata com o Milan e Borussia vence o PSG. Vai ficar gostosinho essa última rodada. Mais interessante seria se fossem os 2 jogos no mesmo horário. Mas são, pô. A quinta rodada os jogos são. Tá aqui, ó. Milan e Borussia Dortmund no San Siro, às 17 horas da terça, no mesmo horário no Parque dos Príncipes, ex-casa do Neymar, Paris Saint-Germain e Newcastle. Uma vitória do Newcastle coloca ele com 7, e aí o PSG já fica em terceiro, e se o Milan ganhar do Borussia Dortmund, ele vai a 8 e passa os 2, senhoras e senhores, e aí vai ficar gostoso, aí vai ser chambão. A última rodada, todo mundo com chance. E tem como, interessante se o PSG ficasse fora do futebol, né? Da brincadeira, né? Concordo. E aí nossas cadeiras aí. Alguém só tem 3 cadeiras para 4 clubes. Alguém vai ficar só filmando. O Dortmund é um time esquisito, né? Porque na mesma semana que ele ganhou do Newcastle, ele tomou uma tamancada do Bayern de 4-0, jogando em casa.
e depois foi a Stuttgart e perdeu por 2-1. Aí é uma loucura. E aí vence de maneira contundente o Newcastle, se coloca numa situação confortável na próxima rodada. O Dortmund vai até Milão jogar contra a equipe do Milan. Na primeira partida entre eles, um 0-0, o jogo que fizemos aqui. Um jogo em que as duas equipes construíram, tiveram oportunidades, mas faltou pontaria, faltou vontade em alguns momentos também. E O medo de perder tirou a vontade de ganhar. E agora de El Reis, o Dortmund tá aí, né? Líder do grupo, não esperávamos essa situação. Quando vimos aquele primeiro jogo com o PSG, falou, bom, no grupo da morte temos um morto, né? Mas de repente ele ressuscitou e é líder aí, olha que loucura. É líder, Estevão Barros, mas é uma liderança culposa, tá? Eu acho que esse Borussia Dortmund fez 2 boas partidas contra o Newcastle, a da Inglaterra foi muito melhor. Já na Alemanha, a equipe inglesa conseguiu equilibrar, mas faltou sorte e também um pouco de eficiência. Não vejo o Borussia Dortmund fazendo uma boa partida contra o Milan agora na próxima rodada, mas isso não quer dizer que a equipe não tenha condições de se classificar. O talento individual, às vezes, tem carregado a equipe alemã em algumas partidas, mas no campeonato alemão está muito difícil, ela oscila bastante, viu? Então, não sei como isso afeta o desempenho da equipe na Champions League nessa próxima partida, mas, enfim, de todas dessas 4 equipes, eu ainda apostaria que o Borussia Dortmund não se classifica, continuo apostando, viu? Na hora que a coisa fede mesmo, eles geralmente costumam pipocar. Isso pode acontecer de novo, contra o Milan principalmente. Ele pode dar ao Milan a liderança do grupo e ressuscitar um morto de verdade. Então, eu imagino que ao fim da 5ª rodada, o Milan será líder do grupo e aí Newcastle ou PSG serão, um dos dois será o vice-líder. E é assim que vai encerrar a 5ª rodada. E não, sinceramente, se fosse para botar dinheiro, não botaria não. Mas o Borussia Dortmund fica na 3ª posição, viu? Pelo menos você é honesto, né? Faz seu palpite e já fala, bom, eu não apostaria nisso, mas alguém que tá ouvindo também não aposta, então seja sensato. Mas... A não ser se for uma casa de aposta querer patrocinar esse... Aí você então. pode. Aqui, aí todo mundo aposta. Sim, aí todo mundo se diverte. Mas por enquanto não aposta nenhuma, não. Porque o que é do esporte se não é diversão? Exatamente, né? Um abraço aí pro Mauro Bet. Um grande abraço aí pro Mauro Bet. A última equipe do grupo é o PSG, que na verdade não é a última, né? É a última que a gente vai falar aqui, porque é a segunda colocada. Mas no último jogo aí, antes da pausa para a data FIFA, um fator curioso, né? O Luiz Henrique deu uma cutucada ali de leve, meio que engraçadinha no Mbappé, que no jogo ele havia feito 3 gols, um hat-trick. E aí o Luiz Henrique foi para a coletiva, quero ver mais do Mbappé, quero que ele ajude mais coletivamente. De maneira irônica ali e tal, ficou todo um clima bom, mas a gente sabe que esse time também daqui a pouco começa assim, daqui a pouco é porrada, dedo no cu e gritaria, é loucura, né? Tudo vira por água abaixo. E o Luiz Henrique, ele é um cara que, historicamente na carreira, ele compra essas brigas, né? Na seleção da Espanha era porrada na imprensa de Madrid, quando ele treinou o Barcelona, também teve algumas desavenças ali com o trio MSN. Enfim, é um cara que também costuma não levar desaforo para casa. E o Mbappé a gente sabe que é mala, que é chato, então tudo isso vai pesar, né? Nessa última data FIFA, inclusive, até o Deschamps deu uma brincada, falou que esperava mais do Mbappé depois do time ganhar de 14-0 de Gibraltar. E aí ele deu uma zoada e tal. Enfim, esse time é maluco, não dá pra cravar nada, tá tudo bem, daqui a pouco tá tudo mal. A equipe, por exemplo, contra o Milan, o Mbappé fez um jogo bem tímido, pouco apareceu, foi ofuscado pela estrela de Dembélé, né? Camisa 10 do time, ídolo do Adiel. Mas essa loucura aí, o PSG. Não dá pra gente... Dembélé jogou bem o último jogo que nós fizemos aqui, seu Estevão Barros. Ele fez uma boa partida, né? Ao mesmo tempo em que ele faz uma boa partida, ele faz uma partida ruim também, porque ele protagoniza lances bizonhos. É um jogador à parte, realmente. O Dembélé é um espetáculo. Mas o PSG não dá pra gente cravar nada, é essa loucura, cara. Fico sempre muito
O PSG é o cara que gosta de fumar onde se guarda a pólvora. É o meu comentário sobre o PSG. Excelente, Cássio. Uma analogia muito boa. Obrigado. Mas falando sobre o Luiz Henrique, ele é aquele cara que atiça a briga, mas não fica pra apartar, né? Não. É aquele cara que fala, porra, não deixava não, falou da tua mãe, aí vai embora, entendeu? E deixa o pau quebrar lá, e grande Luiz Henrique aí, treinador. Aí ele falando que o Mbappé é preguiçoso, todo mundo sabe que o Mbappé é preguiçoso, não ajuda em porra nenhuma. O cara trouxe o Dembélé pro time, isso aí certamente não quer ajudar o clube. Mas o PSG vai se classificar. Eu acho que as equipes que vão se classificar ainda são Milan e PSG. Infelizmente o Newcastle vai cair para a Liga Europa, o Borussia Dortmund não valeu por participar. Mas o PSG não vai chegar nem às quartas de final, viu? Não tem elenco para isso, não está jogando futebol para isso. Joga o campeonato francês ali por obrigação, só tem a Champions para disputar esse ano. Tem mais que se esforçar e classificar mesmo. Agora, se não for, eu vou considerar um certo vexame, principalmente se for perder a vaga para o Newcastle, porque a maneira que a equipe jogou e foi goleada por 4-1 lá na Inglaterra, agora é uma revanche, viu? Essa próxima rodada é uma revanche contra o Newcastle, vai fazer de tudo, e se perder de novo, Estevão Barros, eu confesso que eu vou rir muito, viu? Vou rir do Mbappé, vou rir do Dembélé, vou rir do Luiz Henrique, do Nasser Al-Khelaifi também, que pagou por esses jogadores, porque ele paga o dinheiro dele. Então, assim, sinceramente, o PSG tem mais que se ferrar mesmo. Excelente, hein? Nem um pouco imparcial esse seu comentário. Com certeza. O PSG em casa venceu os 2 jogos que fez, né? Venceu o Borussia Dortmund na estreia, depois venceu o Milan com autoridade e agora tem o Newcastle. Não tomou gols jogando em casa, em 5 gols marcados, nenhum gol sofrido, ou seja, 6 pontos aí. Dos 6 pontos que o PSG tem, os 6 foram conquistados em casa. Resta saber se só jogando bem em casa a equipe vai conseguir a classificação, né? Porque ela pode terminar ali com o Milan. Cadê aqui? Eu me perdi aqui. O Milan, por exemplo, tem a possibilidade ainda de ir a 11 e esses 9 pontos em tese não bastariam, né? Então, a ver o que acontece aí com o PSG, que precisa melhorar o desempenho fora de casa, porque em casa tá tudo certo. Ainda tem outras questões a serem definidas, mas no geral, na Champions, tá tudo muito bem encaminhado, né? O que falta definir ainda, por exemplo, é a liderança do grupo G, entre os já classificados Manchester City e Leipzig. A tendência é o Manchester ficar com a vaga, e o grupo D, Real Sociedad, já também classificada, que os senhores eliminaram, né? Sempre gosto de falar isso, e a Inter também já classificados, os dois com 10 pontos. E é uma situação parecida com o que a gente comentou em relação ao Barcelona, né? No ficar em segundo, podendo encarar um Manchester City, um Bayern, já nas oitavas é ruim. Então, tanto para a Inter quanto para a Real Sociedad, é a possibilidade de até ir mais longe no torneio. Então, essa liderança vale muito aí. Elas, na próxima rodada, a Inter joga contra o Benfica, fora de casa. O Benfica já eliminado, cara. Que campanha tenebrosa do Benfica também. 4 derrotas em 4 jogos, 1 gol marcado apenas, 7 sofridos. Realmente é irreconhecível o Benfica, que na temporada passada foi tão bem, chegou nas quartas, mas nessa temporada não é nem sombra do time que foi. E apesar de ainda ser líder no campeonato português. Mas é isso. Quer comentar, Só uma polêmica, antes da gente terminar. Isso prova que o campeonato português realmente é um triangular, como diria Renato Gaúcho? Um nível péssimo, baixo, triste. Capenga, xoxo, anime. Inconsistente. Sim, cara, com certeza. É um triangular com 2 equipes consolidadas, Porto e Benfica, e sempre um intrujão ali, como alguém falou uma vez no programa do Bem Amigos. Não, foi o Edmundo que falou na Fox. Estou aqui de intrujão. O melhor é que intrujão nem quer dizer isso, mas enfim. É sensacional. Cara, Ai, cara. Bom, pra passar aqui o panorama e confirmar aqui, não sei se confirmar, mas enfim, jogar mais molho nessa
essa afirmação do Adiel e do Renato Gaúcho. Classificação do Campeonato Português: Benfica em primeiro, Sport em segundo, Porto em terceiro. Então tá aí, temos um triangular. Em quarto, nesse momento, o Braga ocupa a quarta colocação, aí logo depois o Moreirense, o Vitória de Guimarães, enfim. Mas esse é o Campeonato Português. E esse foi o Área a Área. Mais um episódio aqui pra você. Tem uma mensagem final, Adiel Reis? Cara, eu tenho, e essa daqui para já, no tempo em que a pessoa estiver ouvindo esse episódio, ela vai sentir o dedo dessa mensagem, viu? Lembre-se, você que está ouvindo no Spotify, no YouTube, das demais plataformas, você não pode mudar o seu passado, mas você pode estragar o seu futuro. Então, o que importa é ferrar as coisas daqui para frente. O que você já fez de errado para trás já aconteceu, é só história. Então, siga ferrando o seu futuro. Estevão Barros, Cássio Ângelo, essa é a mensagem que eu tenho. Hoje é um novo dia para errar novamente. Sim. Acorde cedo para fracassar com mais propriedade, viu? Exato. Com mais tempo, né? Porque aí depois você fracassa e descansa. Exatamente. Fracassa de manhã, descansa à tarde, fracassa à noite de novo, né, Cássio? É isso então, senhoras e senhores, esse foi mais um episódio do Área a Área Podcast. Se você ainda não se inscreveu lá no YouTube, se inscreva, siga a gente no Spotify também, em todas as plataformas que essa bagaça está disponível, no Instagram, @meioarmadores. E é isso, valeu, falou, voltamos na semana que vem com mais um podcast pimpão aqui para vocês. Falou, tchau, tchau. Valeu.